quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Esvazia de mim mesmo e encha da tua presença. Porque hoje é noite de celebração nesse culto de domingo. Mas hoje é noite também de experimentar a tua palavra, o que tu tem para falar conosco. Porque tu bem sabes que não tem sido fácil. Mas a nossa luta não é contra a carne e sangue. Nós temos lutado, Senhor, nós temos feito essa obra com perseverança, meu Pai, porque queremos refletir o teu nome em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podeis tomar assento para a glória de Deus? Então, nós estamos aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 13, e nós lemos aqui até o versículo 18. E o tema desta noite, para você que está ao meu alcance presencialmente ou pela internet, é: quem é Jesus para você? Esse é o tema desta noite, mas nós vamos abordar outras coisas. Quem é Jesus para as pessoas em você? Quem as pessoas dizem que é você em relação a Jesus? O que as pessoas falam sobre Jesus e o que as pessoas falam sobre você? Será que nós estamos aqui na igreja só por nossa causa? Ou nós estamos aqui para sermos instrumento para as pessoas? Será que o fato das pessoas estarem desanimadas, das pessoas não quererem ouvir a palavra de Deus, esses são motivos suficientes para que nós não venhamos perseverar? Será que Jesus, ele, quando pregava para as pessoas, e ele pregava para multidões, será que todos ouviam? Será que todos atendiam aquele chamado? Pois se a própria Bíblia diz que alguns, por ouvir aquela palavra, o que? Recuavam, porque não poderiam ouvir aquela palavra dura. E muitos recuavam. Certa feita, Jesus chegou a dizer assim: e vocês? Não querem ir também? Falou para quem? Para os seus discípulos. E eu vou chamar aqui de apóstolos, porque discípulos são os seguidores. E apóstolos são aqueles que ele escolheu. Amém, irmãos? Então ele falou para os apóstolos: vocês. E aí Pedro, que também nesse texto aqui foi quem falou, Pedro naquele texto falou assim: para onde vamos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Tivemos aqui um pastor que deu um estudo para a gente, e ele falou assim, e eu já repeti aqui algumas vezes: não existe motivo maior senão para vir à igreja, Não existe motivo para vir à igreja maior do que não seja adorar a Deus. Quando você estiver pensando assim: poxa, mas fulano hoje não veio na igreja, mas Bertrano também não veio, ou então, hoje não está assim ou não está assim, hoje eu não gostei da palavra, hoje eu não gostei do louvor, hoje eu não gostei da luz da igreja. Pensa assim: você veio aqui para adorar a Deus, porque adorando a Deus em espírito e verdade, são essas pessoas que ele procura.
E aí eu quero destrinchar essa palavra com alguns questionamentos. Ele perguntou aos que estavam próximos o que diziam dele. Porque ele chegando aqui, versículo 3, assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus naquele momento estava querendo perguntar o seguinte: o que as pessoas dizem que sou eu? Aí eles responderam. Eles disseram o seguinte: uns disseram que tu és João Batista, outros disseram que tu és Elias, e outros Jeremias, outros falaram que era um profeta. E aí naquele momento Jesus sabia o que estavam falando dele para os discípulos. Jesus estava se referindo a pessoas que não eram próximas. Mas aqueles discípulos ali, que a Bíblia chama de discípulos, que eu quero falar aqui apóstolos, só para diferenciar, porque eu estou falando dos 12, louvado seja o nome do Senhor. E eles disseram, ele disse assim: e vós, quem dizes que eu sou? Ele perguntou a 12. Só um respondeu. A Bíblia diz que Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que nós aprendemos com esta palavra? Que vir à igreja não quer dizer que nós estamos próximos de Deus. Ler a Bíblia não quer dizer que nós estamos próximos de Deus. Orar não quer dizer que nós estamos próximos de Deus. Porque essas pessoas, elas estavam seguindo Jesus. E elas diziam que ele era João, que ele era um profeta, que ele era Elias. As pessoas estavam lá, perto dele. Os discípulos não estavam só perto, eram mais próximos. Uma coisa é você estar perto, outra coisa é você estar próximo. Então ele disse para os mais próximos: e vocês? O que dizem para mim? O que vocês dizem que eu sou? Aí ele falou para os mais próximos, né? Esse copo aqui está, ele não está só perto de mim, ele está próximo. Porque aquele teclado ali, ele está perto de mim. Ele também está próximo. Mas a parede ali, aquela caixa de som ali está perto, mas não está próximo. Porque eu pego esse copo aqui, eu toco nesse teclado, aqui, ele está perto e está próximo. Então Jesus não falou só para quem estava perto, ele falou para quem estava próximo. Mas estar próximo não quer dizer que você esteja junto. Pastor, mas como assim? Eles comiam com Jesus, eles dormiam no mesmo ambiente que Jesus. Eles já tinham testemunhado a multiplicação dos pães. Quando Jesus pergunta isso aqui, eles já tinham experimentado o milagre de Jesus. Então eles eram próximos, eles andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, comiam com Jesus, eles viam o milagre de Jesus. E quando Jesus pergunta: e vocês o que dizem? Perguntou a 12. Aí um respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Deus quer com você, comigo e quem está nos ouvindo pela internet? Sabe o que Deus quer? Deus quer que a gente tenha, sabe o quê?
intimidade. Porque em diversas passagens na Bíblia, não só Jesus, mas no Velho Testamento, as pessoas mais próximas, as pessoas mais íntimas, é que eram as confiáveis. Moisés tinha várias pessoas que andavam com ele, mas na hora de levantar as mãos dele para que ele vencesse aquela batalha, foi Arão e Hur. Levantaram as mãos dele, e a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer só que a gente leia a Bíblia. Deus não quer só que a gente entre no YouTube e veja uma palavra. Deus não quer só que a gente entre no carro e coloque o louvor para baixo e para cima. Ou pegue o celular, coloque o fone e escute 24 horas de louvor. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E o que é intimidade com Ele? É quando você está muito feliz, radiante, porque Deus te deu algo tremendo. Chegar para Deus e falar: Senhor, tu és tremendo mesmo. Olha, essa semana o Senhor mostrou mais uma vez que tu és comigo. Porque mesmo em meio a tanta tribulação, tanta dificuldade, eu posso dizer até constrangimento, o Senhor foi comigo. Uma conversa de intimidade. E quando você estiver lá no chão, quando você estiver desanimado ou desanimada, quando você estiver, porque Deus conhece o nosso coração. Se chegar para Deus e falar: Senhor, não aguento mais. Senhor, está doendo, está ardendo, eu estou sem força, e eu só consigo falar um glória, um amém, um aleluia, porque o Senhor realmente está me sustentando, porque eu não estou aguentando, Senhor. Se eu pudesse, eu desistia de tudo, largava tudo, eu não queria mais saber de nada, mas o Senhor tem me sustentado. Abre o teu coração, rasga o seu coração e tem intimidade com Ele. Para quem está estudando, a pressão lá no colégio, Senhor, é muita pressão. Eu estou enrolada, de matérias, estudar, eu não estou aguentando a vontade de pegar esses cadernos e jogar para o alto e desistir de tudo, mas o Senhor tem que dar força. Glória a Deus. O Senhor tem que sustentar. Senhor, eu vou lá para aquela obra, eu moro em Niterói e vou para outra cidade, São Gonçalo. Senhor, lá também cada um tem a sua luta, tem viúva, tem pessoa que mora sozinha, que tem que se virar. Senhor, eu tenho visto as pessoas perseverarem, então eu não posso desistir, eu tenho que remar junto com eles, porque eles estão querendo força em mim, e eu estou querendo força neles, em Cristo Jesus. E eu pensei assim, conversando com um amigo meu, e aí as vendas ficaram tão fracas, né? Ele trabalha comigo. Aí eu falei assim para ele. Aí na segunda-feira eu cheguei lá no escritório, e eu vi meu amigo Eduardo, homem de Deus. E quando eu vi o Eduardo assim, na segunda-feira, nosso produto se arrastando, a gente, fazendo várias alianças, mas a coisa não acontecendo de fato. E quando eu vi, eu pensei assim: poxa, eu tenho que me inspirar na perseverança desse homem. Aí durante a semana ele falou para mim: olha, essa semana está sendo uma semana tão difícil, acho que foi terça ou quarta-feira, ele falou isso aqui. Eu falei para ele: Eduardo, você sabe que eu na segunda-feira, quando eu entrei no escritório, vindo para o Rio, quando eu cheguei aqui, já era de tarde, e eu vi você,
Eu me inspirei em você. Tem pessoas que estão se inspirando em você, na tua perseverança. Aí essa semana, eu estou conversando com minha esposa, né? A minha esposa conversando comigo sobre as situações de igreja, de casa e tudo. Aí, quando ela falou sobre a igreja, eu falei assim: Georgina, você sabe que quando eu vejo você, minha esposa é uma adoradora, né, irmãos? Lá cantando, batendo palmas, você sabe que aquilo ali me dá uma força, porque a força vem em Deus, mas você está olhando para quem? Você está olhando os homens. Assim como você vê pessoas que não querem saber nada da obra, você não vê? Não, você vê pessoas com perseverança e diz assim: gente, eu tenho que me espelhar nisso. Aí, quando chega no domingo, você vê o pastor, como é que é? O pastor todo domingo traz uma mensagem. Não tem uma mensagem que ele traz de supetão, ele faz anotado, ele estuda. Hoje a minha filha até brincou comigo: está olhando o que ele falou? Estou dando uma refinada na palavra a ela. Ué, está fazendo a palavra em cima da hora? Eu até falei com ela, deu uma bronca nela aqui em cima da hora. Essa palavra já está pronta desde o meio da semana. Estou brincando, pai, não, porque eu fazendo chuva ou sol, a gente tem que separar uma palavra e respeitar você. Não dá para abrir uma palavra aqui e sair falando. Independente, até faz, mas o bom e o ideal é você preparar uma palavra. Agora, alguém sabe como eu estou por dentro? Como foi a minha semana? Então tem pessoas que estão se inspirando em mim. O pastor, semana difícil ou semana menos difícil, que eu tenho vivido isso, semana difícil ou menos difícil, né? Ele está lá, trazendo uma palavra, e eu vou me inspirar nisso. Aí eu vejo lá o evangelista cheio de problema, temores por dentro e por baixo, me auxiliar. Eu falo assim: meu Deus do céu, ainda traz um negocinho para a gente comer, persevera, limpa uma coisa aqui, ali, compra um saco de lixo, aquela coisa toda. Eu falei: meu Deus, eu tenho que me inspirar em quem está remando, porque aquele que parou de remar, eu tenho que incentivar a remar. E aí a gente tem que entender por que Jesus perguntou isso aqui. Ele quis dizer o seguinte: olha, eu estou colocando em vocês a responsabilidade desse povo aí, porque daqui a pouco eu não estou mais aqui. Então esse povo que está aí, dizendo que eu sou João, dizendo que eu sou Jeremias, que eu sou Elias, que eu sou profeta, essas pessoas não sabem exatamente quem eu sou. Agora vocês estão andando comigo, e eu preciso que vocês anunciem o Evangelho e falem quem é Jesus, quem eu sou para as pessoas. Então Jesus quer que nós falemos para elas. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, porque é verdade. Nós não estamos mentindo, nós estamos falando a verdade. Jesus queria saber quem era ele para os discípulos, para saber se eles estavam preparados para anunciar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês têm noção com quem vocês estão andando? Com quem vocês estão caminhando? Porque lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, quando Zacarias questionou o anjo, porque a sua esposa Isabel era de idade, era estéril, ele disse que ela já estava, que ela ia engravidar. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito assim: porque nada é impossível para Deus. Porque nós já tivemos testemunho aqui, e foi em menos de 10 dias, de uma pessoa que contraiu essa doença chamada câncer e estava em estado terminal. Em menos de 10 dias, não está mais em estado terminal, 30% do tumor já foi reduzido, não comia, não tomava líquido, agora já está comendo, se alimentando, alimentação interal, parenteral, pastosa e comida normal. E voltou a fazer o tratamento, quimioterápico. Nada é impossível para Deus. Quem sabe tinha pessoas até encomendando já, se preparando, se confortando. Olha, está chegando a hora, não tem jeito,
complicado, sim ou não? E Jesus olhando assim, tudo está no meu controle. É como se ele estivesse perguntando para a gente, para aquela família lá, quem sou eu para você? Existe alguma coisa demasiadamente impossível para mim? E essa semana meu filho tinha um grande desafio e as condições eram próximas do zero. É como se Jesus estivesse perguntando para mim e para minha esposa, quem sou eu para vocês? Por que vocês acham que ele não vai para onde ele tem que ir, se eu que estou no controle de todas as coisas? Quem é Jesus para vocês? Quem sou eu para vocês? Nada é impossível para Deus. Então ele perguntou para quem estava próximo, para quem estava perto. Se você tem intimidade com ele, você vai colocar tudo nas mãos dele, mas não é sempre assim, não é, porque nem sempre nós estamos ligados. Ponto número 2. Ele perguntou aos que andavam com ele a mesma coisa, a mesma frase, porque a resposta de um foi diferente, mas de quem era próximo dele e quem era perto dele, que estava perto dele, não era fácil estar perto de Jesus. Não era fácil estar próximo de Jesus. Era fácil estar ao redor de Jesus. Porque os 12 eram como se fosse o quê? Uma espécie de segurança, que eles não deixavam tocar no mestre. Eles não deixavam chegar perto do mestre. Perto do mestre eram eles. No máximo as pessoas chegavam próximo. Então não estão ligados o que é perto, o que é próximo. E aí aquela mulher pensou assim, se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu ficarei curada. Então quem era Jesus para aquela mulher? A solução. Porque ela estava crendo no que ele vestia, nem nele diretamente, só tocar nas vestes é suficiente. E aí ela teve o quê? Dificuldade, porque era o quê? Uma multidão, e os apóstolos ali não deixavam ela se aproximar, porque era considerado, não só as pessoas que elas que chegaram até Jesus, mas ela era considerada uma mulher imunda. E aquela mulher, eu quero dizer para você e para mim, Deus quer intimidade. Aquela mulher, ela tinha intimidade com Deus, mesmo sem estar perto, mesmo sem estar próximo. Porque ela falou uma coisa profunda, se eu tocar, e ela tocou, e Jesus falou assim, oh, alguém me tocou. Aleluia, Jesus. Fica até arrepiado. E os discípulos falaram assim, mestre, uma multidão, claro que tocaram, né? É óbvio, né? Tocaram. Como não tocar? Até eles estavam tocando, né? Da multidão. Jesus falou assim, alguém me tocou, e dela saiu virtude. Em outras versões, saiu poder. Lá na tua intimidade com Deus, lá no teu quarto, você tem tido uma conversa íntima com Ele? Você tem colocado para Ele? Outro dia eu fiquei até impressionado, que a gente tem ideia, né, que nossos filhos oram por nós. A Juliana, ela comentou assim, quando eu estou orando por vocês, eu falei, o quê? Não entendi nada,
Eu sequer imaginava a Juliana orando por mim, né? Eu oro. Ora onde? Lá no meu quarto. A gente tem a ideia que o adolescente está no quarto fazendo o quê? Internet, celular, tem também o celular. O celular, e tem uma coisa também, celular. É a nossa ideia. Mas nas orações dela, ela coloca a família. Aí você tem ideia de que quem é esse Jesus que você está pedindo? Dormimos, acordamos. E estamos respirando porque o Senhor assim permitiu. E o apóstolo Paulo diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu pergunto a você: você pode bater no peito hoje e falar, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo? Será que as pessoas estão vendo Jesus em você? Será que as pessoas olham para você, vou imitá-lo ou vou imitá-la, porque eu vejo Jesus nele, eu vejo Jesus nela? Ou vou falar assim, vai ser crente assim, vive reclamando, vive murmurando, não tem compromisso com Deus? Você tem noção? Olha tua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: sede meus imitadores, tão como também eu de Cristo. Sabe quem falou isso? O apóstolo Paulo. Aí o Senhor fala assim, também o apóstolo Paulo, né? Mas quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era Saulo. Enquanto Saulo, ele era perseguidor da igreja. E Deus transformou aquele homem. Sabe aquela pessoa que às vezes você não evangeliza porque fala assim, só quer saber de pagode, só quer saber de samba, só quer saber de rua, só quer saber de bebedeira, e que você acha que você imita Jesus, você acha que Jesus não pode mudar essa pessoa? É o mesmo Jesus que mudou um homem que perseguia a igreja. Que um dia falou assim, o apóstolo Paulo falou assim, eu considero todas as coisas como nada, como esterco, para que eu não venha me ensoberbecer. E o apóstolo Paulo não era pouca coisa. Estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres. Ele fazia parte do sinédrio, do concílio, onde deliberava várias coisas. Ele era uma autoridade, tinha dupla cidadania, não era pouca coisa. Mas quando ele começou a imitar Cristo, ele disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí, para ele imitar Cristo, ele tinha que fazer o que Cristo fez. O que a Bíblia diz? Esvaziou-se de si mesmo, de toda a tua glória, e habitou entre nós. Rei dos reis e Senhor dos senhores, mesmo sendo rei, não usurpou-se. Jesus é sinônimo de humildade. Será que nós estamos sendo humildes? Será que nós somos humildes? Será que nós somos imitadores de Cristo? Será que nós não estamos julgando as pessoas, não? Porque ele falou para aquela mulher, onde estão os seus acusadores? Senhor, já não os vejo. Se eles não te acusam, muito menos eu. Vá e não peque mais. Será que você tem perdoado as pessoas? Será que você tem tido misericórdia daquelas pessoas que te feriram? Lá fora, na tua família ou na própria igreja? Será que você tem orado pelas pessoas que te abandonaram no ministério, te abandonaram na igreja, né, que comeram com você, beberam com você, riram com você e te deram as costas? Jesus fez isso. Jesus fez isso. Um homem chamado Barrabás, que estava preso, porque era um ladrão. Ladrão e assassino. Era tudo de ruim.
Colocaram Jesus e colocaram Barrabás, porque a tradição na época, né, era em determinado momento de festividade, o governador soltava uma pessoa, dava liberdade. E aí colocaram Jesus e Barrabás. E o povo, que ele iria morrer por eles, morreu. Quem vocês querem soltar? Eles falaram quem? Barrabás. Barrabás. Mas esse homem não fez nada, lava as minhas mãos. Pôncio fez isso, Pôncio Pilatos. E Jesus foi condenado à morte. Morte de cruz, ao vitupério. Uma morte de vergonha. Aí quando você acha que está fazendo muito e lê a Bíblia, e vir ao culto, e orar a Deus, e falar de Jesus para as pessoas, lembre-se que Ele morreu por mim e por você, e para quem está me escutando na internet. E aí nessa noite, Ele está perguntando, quem é Jesus para você? Porque as pessoas estão falando que é profeta, foi um grande, tem gente até hoje falando que ele foi um grande profeta. E tem gente até esperando Jesus ainda, achando que ele nem voltou. E você? O que diz? Ele perguntou para quem tinha intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí os discípulos responderam sobre os comentários dos outros. E assim nós fazemos. Fulano não quer saber nada de Jesus. Fulano tem. Olha, tem gente que não serve a Ele. O que eu vou falar é chocante. Tem gente que não serve a Jesus, mas tem uma fé que você deveria imitar. Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E tem gente que tem coragem de arriscar e tem fé que vai dar certo. Tem pessoas que não servem e falam assim, eu tenho fé que vai dar certo. Ela não sabe nem o que está falando, mas ela tem uma fé que você e eu precisamos imitar também. Sabe por quê? Porque nós achamos que somos melhores que as pessoas. Porque servimos a Jesus. A nossa atitude é melhor do que as pessoas, que é a atitude de servir a Jesus. Mas isso não quer dizer que você tenha mais fé que um ou que o outro. Muito pelo contrário. O que eu vou falar aqui é duro. Às vezes você conhece a palavra, você já experimentou dos milagres de Jesus e às vezes você duvida. Por isso que Ele quer saber de você. Quem é Ele para você? É um Jesus limitado? Que você sai daqui para ir para outro estado, você tem que ter dinheiro no bolso? Porque eu vejo aí as pessoas dando testemunho, olha, não tinha um tostão para ir, não sei para onde. De repente, apareceu uma pessoa e pagou para mim. Será que aconteceu isso? É ou não é? Aí outra pessoa dá um testemunho assim, olha, uma pessoa estava lá com um estado terminal, de repente Jesus mudou o quadro. Será que foi bem assim? Aí precisa acontecer conosco, acontecer com a nossa família, para a gente ver assim, esse é o Jesus que falaram de ele. E aí por isso que Jesus está perguntando, você tem experiência comigo? Já teve? Já teve? Então por que tu está duvidando que eu posso mudar esse quadro? Por que está duvidando que Deus pode transformar essa igreja, pode transformar a tua casa, pode transformar a tua família? Olha a tua Bíblia em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 5:12.
Glória, 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 glória a Deus. Vou ler o 13 também. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz de tudo se manifesta. 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Às vezes, nós estamos dormindo. Às vezes, nós não nos damos conta de quem é Jesus. Vamos nos levantar, pedir a Juliana para fazer um fundo musical aqui, para nós orarmos no final. Louvado seja o nome do Senhor. Abra tua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2 também. Diz assim a palavra de Deus. Agora, apóstolo Paulo que falou em Coríntios, agora vai falar em Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha o versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. O maior sacrifício foi dele, veio dele, porque ele sacrificou-se por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Você que está em casa, você que está ouvindo essa pregação em algum momento, né? Feche os seus olhos. Nós vamos, os que estão aqui fiquem de pé, e os que estão em casa, ou no carro, no trabalho, onde for, quando essa mensagem chegar ao teu alcance, esteja ligado, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu não sei, meu Pai, aonde eu vou chegar, mas eu sei que eu vou chegar aonde Tu queres. Eu não sei como caminhar, mas eu sei que se necessário for, Tu me pegas no colo. Senhor, eu não sei se eu tenho força para fazer tudo aquilo que o Senhor mandou fazer, mas em Cristo Jesus eu tenho certeza que o Senhor me fortalecerá. Glória a Deus. Por isso, nesta hora, Senhor, eu quero, em consonância com todos que estão ao alcance da minha voz, te pedir, Senhor, muda esse quadro. Quem sabe, nesse momento, tem pessoas querendo tirar suas vidas. Quem sabe, nesse momento, tem pessoas que não estão conseguindo perdoar. Quem sabe, tem pessoas que foram traídas pelos seus esposos, ou traídos pelas suas esposas, e está passando um momento de amargura, e não consegue se levantar da cama, depressiva. Quem sabe o alcance da minha voz está aqui uma pessoa que está quebrada, endividada, com o nome no Serasa, no SPC. Quem sabe está com aluguel atrasado, endividado, passando vergonha, constrangimento. Eu não sei qual o problema das pessoas, mas eu sei que nada é impossível para ti. Quem sabe ao alcance da minha voz agora, existem pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Mas o Senhor tem a última palavra. Quem sabe, meu Deus, tem pessoas querendo desistir da tua obra. Quem sabe pastores estão me ouvindo nesta hora querendo largar tudo. Evangelistas, diáconos, obreiros, pessoas que estão pensando até em desistir. Renova nesta hora, renova nesta noite, para a honra e a glória do teu santo nome. Porque muitos pensaram que nós não chegaríamos até aqui, mas até aqui Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Levante suas mãos para a bênção apostólica. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o amor do Pai, a comunhão do
Filho e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, não só hoje, mas para todos sempre.